amigos e amigas, bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Sempre comigo, sempre muito bem acompanhado, a diva dos podcasts, Josiane Freitas. Olá, Ivan. Olá, galera Mentes em Foco. Bora para mais uma prosa aqui, mais um episódio, mais uma conversa. Bora aprender muito. E por falar em aprender, né, hoje temos um professor no sentido da palavra. Estamos hoje com o super entrevistado, o professor Urânio Bonoldi, que nos brindou com este maravilhoso exemplar de um dos seus livros, Decisões de Alto Impacto. Uma obra que nós recomendamos e que, por sinal, será discutida um pouco aqui em seus termos durante as nossas gravações. Sim, porque hoje o nosso tema é sobre o impacto das decisões, não é isso? Então, nada melhor do que Você toma decisões. boas decisões? Você tem tomado boas decisões? Eu tenho a grande esperança de que, a partir deste programa, as minhas decisões serão muito melhores. Eu tenho a convicção e a esperança. Eu sou um otimista, você sabe, né? É, sei. O quanto otimista você é, né? Para não dizer que é um pessimista, você diz que é um realista, é isso? Eu sou um realista, exatamente. Agora, para não ter que ficar contando com um pensamento positivo de que vai dar certo, agora nós vamos ter método. E agora você me aguente em casa com metodologia embasando as minhas decisões. Professor, muito obrigado por tê-lo aqui conosco. Desculpe o nosso senso de humor. Imagina, desde já. Um prazer. E, por favor, se apresente aos nossos convidados, não, aos nossos ouvintes. Isso. Então, bom, meu nome é Urânio Bonoldi, como você já falou. Eu tive assim uma carreira, né, executiva que me proporcionou, né, essa possibilidade de estudar um pouquinho como é que funciona, né, a forma, né, das pessoas decidirem. Comecei a observar um pouco isso e eu vi que as pessoas tinham bastante dificuldade, né, em decidir, e tinham algum aspecto que era angustiante nesse processo, né, e que obviamente isso acabava gerando medo, né. A angústia traz o medo e isso pode paralisar. E aí eu comecei a observar um pouco isso porque na minha vida eu não tive muito problema com isso, muito problema com tomada de decisão. Eu conseguia tomar decisões assim de uma forma relativamente leve. Então eu comecei a tentar entender o que acontecia, né? Quais eram os aspectos que estavam envolvidos nesse processo. E aí eu tentei organizar isso, né? De alguma forma. Ficou aí um bom tempo assim organizado em anotações, em papéis, na minha mente, né? E aí um belo dia eu resolvi escrever para tentar transmitir isso de alguma forma, né? Esse processo começou assim um pouco assim em palestras que eu fazia e falava sobre isso, né? Sobre essa questão de poder, né? E tomada de decisão. E depois aí eu falei assim, puxa vida, eu acho que vale escrever para disseminar isso, né, de uma forma Eu, particularmente, maior. se você me perguntasse até hoje, a tomada de decisão, o que envolve? Me parecia algo razoavelmente simples. É difícil tomar decisão. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade. Estou nesse grupo daqueles que precisam ardentemente desse conhecimento. Mas eu nunca imaginei que tomada de decisão daria um livro de mais de 300 páginas. Só que é um manual de tomada de decisão, professor. Eu diria assim que ele é um manual, sem dúvida nenhuma, porque ele traz uma metodologia, né? Mas ele também traz cases, né? Então eu acho assim, o que é bacana é que ele traz todo um histórico, né, de como é que você chega na metodologia, e aí eu apresento a metodologia e depois eu trago em paralelo cases, né? E esse histórico, ele também é recheado de cases, né? Então, assim, eu começo contando uma história, o que aconteceu naquela história e conto um pouquinho, né? Então, por exemplo, né? Assim, eu acho que muito importante, né, as pessoas entenderem o que é uma decisão fácil e o que é uma decisão difícil, né? Isso é um ponto interessante. Pois é, né? E também a questão da... A gente vai falar sobre isso. E também um dos pontos que é super importante que a pessoa tem que entender, e que aí eu acho que na minha vida foi alguma coisa que isso para mim foi relativamente natural, foi talvez de eu me conhecer razoavelmente bem. Porque no começo isso daí não é estruturado. Nunca ninguém na minha vida lá quando eu era pequeno chegou para mim, imagina, né?
Eu hoje tenho quase 60 anos. Imagina se o meu pai falava assim, meu filho, você tem que se autoconhecer. Naquela época, ninguém sabia o que era isso, ninguém falava sobre isso, né? Mas, assim, esse é um aspecto muito importante, né? Então, toda a modelagem aqui passa por essa questão da gente sempre aprimorar o nosso autoconhecimento e sempre ter em mente, né, quais são os nossos valores e buscar entender, né? E, obviamente, ao longo da nossa vida, alguns a gente joga fora e outros a gente agrega, né? Então, assim, a gente sempre exercitar isso, né? E essa modelagem, que eu acho que é o grande trunfo dela, é esse, né? Que ela é um modelo de tomada de decisão baseado em valores, né? Certo. Então, assim, se as pessoas têm isso em mente, autoconhecimento e valores, nossa, aí a gente vai conversar super legal, porque aí vai entender realmente como tudo isso funciona, como fica leve tomar decisão, né? Como fica leve fazer escolhas, né? E fazendo as perguntas certas, que é isso que eu trago, e, obviamente, responder de forma legítima e honesta para si mesmo, né? Isso que é importante, né? Um dos motivos do porquê tanta gente tem dificuldade em tomar decisão é por falta, primeiro ponto, falta de autoconhecimento. Chique, Ivan, você falou tudo. Chique, é isso mesmo. E valores. Conhece-te a ti mesmo. O primeiro ponto. Princípio socrático, né? E esse modelo, essa modelagem, eu trago também isso no livro. Vocês tenho plena convicção que vocês lerão e vocês verão que é baseado também em questões filosóficas. Então, assim, é outra coisa que eu trago também, que é triste a gente perceber que há 400 anos antes de Cristo, né, Platão deixou escrito. Sócrates não escrevia nada, né, mas o Platão escreveu. E assim, começa por aí, né? Um dos preceitos de Platão: pense mais. Leve as suas ideias para o mundo da reflexão. Então, reflita mais, né? E aí entra, aí vocês me permitirem, eu vou fazer o gancho agora, né? Por que é importante, então, a gente entender... Abre o corte do podcast. Viu? Toma um golinho de água, que daí ajuda por causa do café. Posso continuar? Pode. Por favor. Por que é importante... a gente entender o que são decisões fáceis e o que são decisões difíceis. Tipo assim, quando a mulher fala, pode escolher o restaurante, essa é uma decisão fácil ou uma decisão difícil? É ridícula. Perigosíssima. É só você deixar a mulher escolher que está tudo certo. Não perca tempo com isso. É bem por aí, né? E, aliás, você falou de humor, tá? Eu adoro humor, viu? Então, piada, vamos contar um monte de piada. Ótimo. Brincar bastante, porque é por aí mesmo, né? Por isso que eu falo assim, é uma metodologia que deixa a gente muito mais leve para escolher, para decidir, isso que é importante, né? A gente não pode paralisar a nossa vida por conta de decisões que a gente precisa tomar. Então, vamos lá. Vamos aqui determinar o que é fácil, o que é difícil, e vocês vão ver que é fácil de entender. As decisões fáceis, vamos começar por elas, né? Em geral, tem pouca liberdade de escolha, e vocês já vão entender o que eu quero dizer por isso. Os efeitos estão no curto prazo, e normalmente os efeitos eles recaem sobre o agente decisor. Tá? Ele não reflete em outras pessoas, não reflete em terceiros. Tá? Então, assim, e não necessariamente acontece os três ao mesmo tempo. Mas pelo menos 2 desses fatores que eu falei acontecem. Então, vamos supor, uma pessoa acorda. Ela fala assim, tomo café da manhã ou não tomo café da manhã? Não vou tomar café da manhã. O efeito de não tomar café da manhã? Provavelmente ela vai sentir fome rápido, né? Ela vai se sentir talvez com dor de estômago, talvez vai dar dor de cabeça. É um efeito rápido e assim, ela já enxerga as consequências e normalmente é só sobre ela. É um exemplo clássico, tá, do que eu estou querendo dizer. Exceto se você for um motorista de ônibus e tiver uma crise de hipoglicemia no meio do processo, é só sobre você. Você vai exatamente, senão você vai afetar terceiros, né? É verdade, mas aí você Brincadeira à parte. Não, mas não é. Mas aí você vê que sim, né? Pode ter efeitos sobre terceiros, sim. Por isso que eu falo assim, não necessariamente os 3 ocorrem, né? Mas o teu exemplo é bom. Só que a gente não deve ficar assim,
sabe, elucubrando, buscando sentidos nessas coisas. Que nem, aí, vamos pegar assim, a própria questão de tomar café da manhã. Vou tomar um café da manhã frugal, um cafezinho com uma torrada e um pão de queijo e um queijo branco e pronto. Ou não, vou aqui entrar num bolão de chocolate com calda de chocolate. Você sabe qual que é o efeito de você comer um bolão de chocolate? Isso aí provavelmente vai te engordar. O outro vai ser frugal, você vai manter o seu peso em ordem, é muito mais sadio. Efeito no curto prazo, pouca liberdade de escolha, é um ou outro, pode ser, sei lá, mais talvez outra alternativa que você tem ali, né? O efeito vai recair só sobre você, mas de novo, né? O efeito é grave, o impacto é alto, que isso daí também é um dos fatores, né? Se você tiver problema de glicemia, o impacto pode ser desastroso, né? Se você comer um bolo de chocolate, né? Mas via de regra, tá? Só recai sobre você. Você entende as consequências, elas muito no curto prazo. Aquilo é muito claro para você. Tipo, amanhã já passou e não tem ninguém ali na sua orelha. Isso, buzinando, né? Agora, mas vamos lá. Como que funcionam, então, as decisões difíceis antes disso, tá? Nas fáceis ainda. Qual é o grande ponto e por que é importante você identificar isso? Não perca tempo com decisões fáceis. Toma decisão, vai para frente, isso daí é bobeira. Então, olha, aí a gente dá um monte de exemplo. Ai, que roupa que eu ponho? Ai, que sapato que eu ponho? O dia tá frio. Não, mas não tô afim de botar casaco. Você sabe qual vai ser o efeito? Você provavelmente vai sentir frio. É rápido, a coisa é imediata, tá ali. E aí você começa a perceber que você não se angustia muito com esse tipo de decisão. Agora vamos para as difíceis. As difíceis são... Tudo isso que eu falei é o oposto, né? Então, efeitos no longo prazo. Impacto. Normalmente você tem um impacto alto e ele normalmente recai em terceiros, né? Tudo isso que eu estou falando é assim, não acontece os três necessariamente simultaneamente, né? E, normalmente, liberdade de escolha ampla. O que eu quero dizer por liberdade de escolha? Vamos lá. Exemplos clássicos. Escolher profissão. Dentro da profissão, enormidade de especializações. Sim. E por aí vai. Efeitos no longo prazo. Impacto alto. Por que isso angustia? Você está tomando a decisão aqui hoje, com uma série de alternativas que você tem, e você só vai ter o efeito no longo prazo. Você só vai saber se foi uma decisão boa, importante, bacana, talvez depois de 1 ano, de 2, de 3. Isso traz muito medo, essa questão da incerteza. Essa é a palavra, a incerteza. Isso traz muita angústia. Gera muita ansiedade pelo amanhã. Muita ansiedade, né? E isso é o que acaba gerando um medo nas pessoas de tomar esse tipo de decisão. E, às vezes, esse tipo de decisão a pessoa acaba entregando para terceiros, acaba tentando fazer de forma colegiada. E aí isso não obedece aos seus valores, ao seu autoconhecimento e, consequentemente, aos valores daquela pessoa, né? Então, são esses os cuidados que a pessoa tem que tomar ao tomar decisões difíceis. Desculpa, gente. Mas E por isso que essas decisões, elas têm que ser refletidas. E essas decisões, para serem refletidas, a gente tem que buscar, procurar separar as emoções desse tipo de decisão. Porque quando a gente começa a falar de medo, a gente está trazendo emoção, né, para esse processo decisório. Então, primeiro passo, né, identificar os medos. Tudo isso eu trago aqui na metodologia, né? Identificar, eu estou com medo dessa decisão. O que está acontecendo? Por que eu tenho esse medo? Então, essa é a melhor maneira de melhorar a qualidade da sua decisão. Identificar o medo. Acho que esse é até um outro ponto, né? Porque avançamos para tomar a decisão e aí melhorar a qualidade dessa decisão também, né? Isso, então, tá, ok. Porque eu ia perguntar, assim, depois, agora estou
preparado psicologicamente para tomar decisão, vou começar a decidir. Tá. Mas tem gente que tem o dedo podre para tomar decisão, né? Que é um negócio Então, assim, seria que assim, qual a melhor forma para Pra tomar gente- uma decisão? Isso, acho que esse primeiro bloco é como tomar decisões, né? Sair dessa zona de... Eu achei muito interessante... Do medo, você essa fala? zona do medo, né? Achei muito interessante a questão de não gastar energia com pequenas isso é fundamental, decisões. Isso é fundamental. É, porque se você parar para pensar, se você for Não, começar faz a muito gastar sentido energias isso. com pequenas decisões, você vai ter um dia, já imaginou? O que você vai comer? É roupa, que sapato, que não sei o que café, que almoço. Aí a hora que você Você fica precisa esgotado. tomar decisões complexas, a sua energia já tá baixa. Sim, porque Exatamente. você tem uma É isso disponibilidade que vai... É isso mesmo. aquela bateria do celular que vai abaixando ao longo do dia, né? E olha assim que exemplo bacana, né? Quando você fala assim, quando a mulher vai escolher o restaurante, e olha como isso daí também mexe com valores, né? Meu, sério mesmo, escolher restaurante é tão importante assim para mim, e isso daí deixa a minha mulher feliz. Meu, escolhe, sabe? Vamos no que você preferir. Não vou perder tempo com isso, entendeu? Por que eu tenho que escolher um Nossa, restaurante? não. né? Olha Eu o ego, sempre né? escolho. Olha Aí o quando eu ego. falo assim, Ivan, escolhe você, ele fala, opa, como que eu faço essa Não, decisão? é porque como é um Até processo... bloqueia, né? Fala, Porque como é um processo inesperado, Isso você é fala... essa é uma tomada de decisão complexa, vai. Porque eu tenho ainda a veia do desconfiado, né? Então eu falo, por que dessa vez ela quer que eu escolha? Tem pegadinha. vai Não vir é- alguma coisa aí. Isso né? não é só escolher, tem alguma coisa por trás disso. Isso adiciona complexidade na decisão. Vai ter a contrapartida, né? Isso, exatamente. E aí eu já fico pensando, o que será que tem por trás? Quais são as possíveis consequências de algo que seria simples, né? De algo que seria simples. Então, da Simples. próxima vez, você já pensa, essa é uma decisão simples. Não, eu já vou falar, não, amor, essa é decisão simples. Decide você. Fácil, É. fácil. O que te faz feliz me faz feliz também, pronto. É isso mesmo. Bom, esse é o primeiro passo. Qual é a melhor forma de tomar decisões? Então aí vamos lá. Eu acho que assim, primeiro, identificou que é uma decisão difícil, né? Pelas características que ela está trazendo. Então, qual é a primeira coisa, né? Identifica se você está com algum tipo de medo, né? É medo ancestral, medo na sua educação. Pais incutem uma série de medos na gente, a gente não saca, depois aí a gente vai perceber lá na frente por que a gente está com medo. Enfim, procure identificar. É importante, todo mundo tem medo, né? E assim, e às vezes quando eu vou falar um pouquinho sobre essa questão, olha, sempre tem medo que está envolvendo ali a decisão e tal. Tem as pessoas que falam assim, imagina, nunca tive problema, não sinto medo. Tá Já não errado. se conhece, né? Já não se violou conhece. o primeiro princípio do autoconhecimento. Exatamente. Olha, não fala um negócio desse porque é o seguinte, se fosse verdade, você não guardaria dinheiro para sua aposentadoria. Né? Exatamente. Você não ia tentar ficar fazendo economia, você não ia ficar tentando... Não teria fechadura na sua casa. Não né? teria fechadura na sua casa, não teria... Exatamente, sabe? Então, assim, existe uma série de medos que nos assolam, né? Dentro de um processo de tomada de decisão, procura identificar, né, quais são esses medos e procura isolar esse medo. E aí, como é que você faz? Mas como é que eu isolo o medo? Como é que eu faço isso? Começa a levar esse processo, né, de tomada de decisão, de escolha que você tem que fazer, de tomada de decisão, para o mundo da reflexão. É refletindo com base nos seus valores. É levar para o mundo da razão, da reflexão, da intuição. E quando você faz isso, aí você fala, tá, mas e aí? Aí entra a metodologia, que ela, quando você leva esse processo de tomada de decisão para o mundo da razão, você deve se fazer perguntas. E aí tem as 3 perguntas que eu chamo de 3 perguntas-chave para esse processo. Opa, e olha só que infográfico bacana. As pessoas encontram em algum lugar esse... Adquirindo livro. Adquirindo Nas livrarias. Vale muito a pena. Quais são as 3 perguntas-chave? Então, aí quais são as 3 perguntas-chave? Qual é a essência... Agora vamos lá de novo, vamos falar para ele falar. Então, quais são as 3 perguntas-chave? Né? A primeira, né, qual é a essência que está por trás desse processo de tomada de decisão? Né? E quando a gente está falando de essência, a gente vai estar falando justamente a pessoa entender quais são os valores que estão por trás desse processo de tomada de decisão. Né? Se você está baseando esta decisão no seu ser ou no ter. Né?
Então, exemplos assim clássicos para ficar fácil, né, das pessoas entenderem. O vizinho passou com um carro super bacana, maravilhoso, chique. Quero comprar esse carro. O cara se arrebenta inteiro para comprar um carro igual. E será que aquilo faz sentido para aquela pessoa? Faz sentido para a vida daquela pessoa? Será que ela precisa comprar imediatamente? Será que ela precisa ter esse carro? Aquilo faz parte da sua essência? Vale para barco, vale para um apartamento, vale para essas coisas do ter, né? Eu quero ter simplesmente por ter ou porque aquilo faz sentido para mim? Até me veio esse gancho no final aqui do livro, que eu falei barco aqui, né? Eu fiz uma entrevista com o Amir Klink, né? O Amir Klink é um cara que, ao longo da vida dele, ele tomou decisões importantíssimas, impactantes, e a todo momento, quando ele está navegando, ele tem que tomar decisões muito difíceis. Então, por isso que eu trouxe essa conversa que eu tive com ele. E imagina o que significa navegar para um Amir Klink. E aí você olha assim, ai, que veleiro bonito, nossa, putz, vou ter também um veleiro. O que isso tem a ver comigo? Então são essas perguntas que a gente tem que fazer nesse processo Sim. de tomar decisão. E às vezes você pode falar assim, puxa, mas o carro dele é tão bonito. Cara, eu acho que eu quero ter um carro assim bacana, legal, de repente eu quero aprender a dirigir melhor, talvez de repente vou correr em pista, ou, poxa, é bonito e eu gosto de ter uma coisa bonita. Ok, você está começando a perceber que é algo que faz parte da tua essência. Você quer ter um carro bonito, você dá valor a um carro bonito, faz parte dos seus valores. Ok, mas aí, racionalmente também, planeje. Porque tem outra pergunta que ela é muito importante, né? Qual é a origem, né, daquela escolha, daquela decisão que está para ser tomada e qual é a consequência? E para essa questão tem a terceira pergunta, então eu fui para a primeira e essa é a terceira, que é qual é a dinâmica dessa decisão que está para ser tomada, né? Que ali você vai avaliar por que te veio essa ideia. Então ela pode ter vindo porque você viu o vizinho. Aquilo faz parte do teu ser ou do teu ter? Aquilo faz parte do meu ser. Legal, foi essa a origem? Foi. Foi o seu vizinho que passou com um carro super bonito e tal. E é uma origem legal? Eu admirei o carro dele. Achei bacana, eu não invejei, eu admirei, achei legal. Poxa, eu acho que eu gostaria de ter isso. Então é uma origem bacana, né? Tá tudo ok. Quais as consequências de você comprar um carro igual, eventualmente um modelo pode ser até melhor, ou até um modelinho mais modesto, mas um carro que é bonito, que isso te despertou, né, esse desejo? Vou me endividar. Então vamos tomar um pouco de cuidado? Você precisa fazer isso agora? Então é avaliar as consequências de você tomar esse passo. Isso tudo é racional. Eu estou isolando emoções. Eu estou racionalizando o meu processo de decisão, né? E tem a segunda pergunta, né, que é qual é o propósito dessa decisão que eu estou para tomar? E no propósito, a gente vai pensar um pouquinho o seguinte: eu estou pensando só em mim ou também estou pensando no benefício que eu posso trazer para os outros nessa ação que eu vou tomar? Estou tomando aqui um exemplo corriqueiro, muito simples, da compra de um carro, né? Sim. Mas é um carro bonito, que isso aí impacta, né? A minha mulher vai ficar feliz, a minha mulher também vai gostar, meus filhos, nossa, vão vibrar com esse carro. Olha, todo mundo vai gostar que eu compre esse carro. Eu estou trazendo um benefício bacana, estou movimentando a economia, eu estou podendo fazer. Vai lá e decide, vai lá e faça. Mas você passou por todo um rol de perguntas que te racionalizou esse processo. Eu fiz num exemplo extremamente corriqueiro, um exemplo muito simples, mas você pode trazer isso para exemplos assim realmente muito mais complexos, como uma fusão de uma empresa. São os mesmos princípios de decisão. Os mesmos princípios. Você vai estar falando dos valores da companhia. Mas aí, professor, eu tenho uma pergunta também. Sim.
como, num caso, nesse processo, é um algoritmo de tomada de decisão, né? Sim. Dentro desse processo, como fugir de uma potencial armadilha de, eventualmente, você cair num viés cognitivo de validação, no sentido de que, olha, na verdade eu quero tomar aquela decisão, então entender se eu estou, de fato... Viés cognitivo. Isso, entender se eu estou, de fato, elucidando os pontos positivos como consequência da minha decisão ou se eu só estou internamente buscando formas de validar a decisão que eu quero tomar. Tipo, estou buscando argumentos positivos e estou até excluindo os pontos negativos. E a armadilha é o seguinte, eu estou, de fato, vendo o ponto positivo ou estou validando? Como que eu me previno desse processo? É reflexão, é refletindo, né? E ele está na terceira pergunta ali, né? No avaliar as consequências. A dinâmica. É isso, que é da dinâmica em que você avalia as consequências. Que também, esse ponto, ele está baseado também em pensamento filosófico. O Charles Sanders Peirce, que assim, eles são Charles Sanders Peirce e William James, tá? Eles desenvolveram uma metodologia de tomada de decisão pragmática em que você não tem todos os elementos para a tomada de decisão. Você pode não ter, sabe? Quando você vai avaliar o risco, você fica pensando, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o carro custa caro, mas eu não sei se amanhã a economia vai ficar ruim, eu perco o emprego, aí eu não consigo pagar a prestação. Você não tem todos os elementos, né? Mas aí, o que eles disseram? Olha, nesse momento, quando você não tem todos os elementos, o que é importante nesse processo? É você decidir. Decida. Você decida pelo não, pelo sim. Não ficar parado, né? Ali. Mas você não fique parado, né? Por quê? Porque você relegar essa decisão, você delegar essa decisão é a pior coisa que você pode fazer para a sua vida. Trava, paralisa, engessa e você não se torna líder de si mesmo, né? E isso daí traz muita frustração para a pessoa ao longo da vida. Se ela não faz esse exercício, isso acaba trazendo um monte de frustração, acaba sendo aquela pessoa que fica colocando culpa nos outros, né? Responsabilizando sempre os outros, e não traz a responsabilidade para si mesmo, né? Então, aí foi super interessante a contribuição, no caso do William James, nesse processo, que ele falou assim, olha, a gente está falando aqui que o cara tem que pegar em frente e decidir. Mas tem um ponto aí que ele deve pensar. Ele deve mirar nas consequências. O que ele quis dizer com mirar nas consequências? Reflita um pouco mais e veja como é que você se sente naquela situação. Com conforto ou desconforto? Se for com conforto, vá em frente. Se for uma situação desconfortável, decida pelo não e recue, né? Então, isso vale para essa questão de repente, você está só avaliando lá ponto positivo, você está refletindo. Poxa, para e reflita melhor. Eu estou fazendo isso? Espera aí, então deixa eu me colocar naquela situação. No exemplo que eu dei aqui do carro. Se imagine nesse carro. Se imagine dirigindo esse carro, chegando em sua casa com esse carro, a sua mulher do seu lado, seus filhos com você. Você começa a imaginar. Já liguei na concessionária. Já. Sabe, de repente você pega e fala assim, puxa, é bacana, pô, eu estou numa situação confortável para dar esse passo, eu vou em frente. Na compra de um apartamento, vou em frente. A mesma coisa para um barco, né? Vou contar aqui um exemplo corriqueiro meu. Né? Eu já estou naquela idade lá que eu já começo a querer fazer aquelas besteiras do quê? Comprar um barco. Vou comprar um barco. Clássico. Eu refleti. Eu estou falando com umas pessoas. Qual é o primeiro passo que eu estou querendo dar? Pô, eu vou primeiro alugar. Um dia, eu juro. Vou alugar por um dia. Vou dar umas voltas. Vou ver como é que fica aquele meu dia.
Aí depois vou, de repente, uma semaninha, Fazer vou ver como é que é. Uma degustação. Uma degustação. Isso tudo é reflexão. Porque senão acaba. Vamos lá, são decisões importantes, são valores relevantes, que depois aí você, poxa, aí se arrepende, aí você vai ficar, ai, poxa, ai, que droga, ai, que porcaria, por que eu fiz isso? Por que eu não... Né? Então, assim, eu estou dando aqui exemplos assim, muito básicos para essas questões ficarem claras, que tem muito essa base de valores. Né? Agora, o livro, né, ele foi escrito, né, para pessoas que estejam querendo construir carreira, que empresas que estão tomando decisões importantes, né, e que ela precisa fazer essa reflexão. Quando o pessoal lá está ali num conselho, tem que colocar ali na frente, ali para o board, né, quais são os valores, o que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente está falando aqui de avaliar consequências, as empresas têm uma série de indicadores, né, que dizem se ela pode entrar numa zona de perigo, né, no seu negócio ou não. Então, vamos colocar esses indicadores aqui para fazer essa reflexão no momento que a gente está fazendo uma fusão ou tomando um empréstimo, né, ou adquirindo uma companhia, ou entrando numa nova linha de produtos. Né? São todas decisões empresariais de forte impacto, né? E que as pessoas têm que tomar um grande cuidado. Por exemplo, na Boeing, eu trago esse exemplo aqui, né? Quando teve lá o caso do 737-800 737 MAX lá, né? Que ficou parado alguns meses, né? Alguns meses, etc. Né? Quando a gente fica sabendo que uma série de pessoas sabiam da existência do problema e resolveram ignorar o treinamento para os pilotos, é gravíssimo. Né? Porque coitado daqueles pilotos que se viram naquela situação, se eles tivessem recebido o treinamento, mas aquilo, de certa forma, poderia pesar, né, com relação à imagem da Boeing, que existia algum tipo de defeito de software, mas bastava eles terem desligado o software. Vocês imaginam o que é isso? Exato, né? Era um problema 100% evitável, né? Contornável. Não era não era uma falha catastrófica. Não era catastrófica. Quer dizer, se eles sabem... Nossa, olha, o avião está com esse comportamento... O treinamento deu o seguinte, desliga o software. Desliga. Tanto que teve desliga, casos... o cara assume. Tanto que teve casos isolados de pilotos que tinham recebido o treinamento e que passaram a situação, mas contornaram. Desligaram o TCAS ali. O TCAS não, o MCAS. Foi... E pronto, e resolveu o problema. Agora, essas pessoas fizeram isso por intuição. Né? Foi intuição. Não foi um processo estruturado, geral. Estruturado, né? Geral, para toda a companhia. Tal. Então, assim, vocês veem que empresas tomam decisões graves. Talvez esses pilotos estavam mais preparados para tomarem decisões complexas. Eventualmente. Talvez souberam isolar a emoção. Naquele momento ali do desespero. E eu trago aqui, sabe que caso que eu trago aqui do piloto Sully, que pousou no Rio Hudson. Sully. História fantástica, né? E por que eu trago esse caso aqui? Pelo jeito, o Urânio também gosta de aviação. Adoro. O Ivan adora. Somos dois, então. Você vai adorar. Tem vários casos aí, cases aqui. Aliás, o livro ele abre com o caso do Sully. Com o caso do Sully? E ele praticamente fecha com o caso do Sully, dando... Por que eu trouxe esse Aliás, case? Lito, se você me ouvir em algum momento, vem gravar uma entrevista com a gente, vai? A esperança é a última que morre, né? É isso aí. Então, por que eu trago o caso dele, que eu acho que é fundamental? Porque sempre as pessoas vão falar assim, mas puxa, decisões difíceis... Então, a gente tem que ter muito tempo, né, para refletir. Você pode estar absolutamente muito bem treinado e tomar decisões difíceis muito rápidas. Foi o caso do Sully, e aí eu desenvolvo tudo isso, mostrando como ele isola a emoção. Foi muito claro. Imagina, tomou todos aqueles pássaros lá nas turbinas, morreu turbina e tal. Ele sob controle, né? Emoção isolada, e o cara da torre desesperado. E o cara da torre chorava. Chorava, falando volta. E ele foi contra tudo isso. Sim. Você imagina um cara da torre falando assim, volta para cá, volta para cá. E ele falou, vai dar ruim.
né? E teria dado, né? E teria dado. E teria dado, isso foi comprovado que teria dado, né? Então, assim, eu trago esse case. Tem o case da Vale também, que mostra também, quer dizer, poxa, executivo sabendo do risco, né, das barragens, né? Não bastou uma vez, teve que ter duas de desastres assim horríveis, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com esse aspecto de decisões difíceis, olhando para valores, né? Então, assim, eu acho que o grande trunfo que eu trago aqui é essa questão. Parece que sempre nesses casos que você está ilustrando, não faltaram valores de algum tipo que teriam dado uma outra, provavelmente, uma outra abordagem, uma outra forma de lidar com essas situações, né? Sem dúvida nenhuma. Posso dar um exemplo? Pode. Alguém aqui duvida que em algum dos valores da Vale do Rio Doce, em algum momento ali está escrito respeito ao meio ambiente? Não tenho dúvida nenhuma. Ou nos relatórios de governança, né? Na Boeing... Você duvida que ela tem ESG? Pois é. Na Boeing, será que, por acaso, em algum momento ali, será que não tem a palavra segurança? Falta algum manual? São valores. Então, assim, a gente tem que ter respeito aos valores. A gente tem que tomar cuidado. Né? E aí não adianta dar nomezinho, dar sigla, ESG. É lindo, né? Ficar falando de ESG. Tem que praticar. Gera rentabilidade, ESG. inclusive, né? Tem gente já que está discutindo, olha, o quanto nós somos valorizados em ter a sigla ESG. Prática do ESG. E na vida também é assim, né? Parece que todas as vezes que você vai contra os seus valores e seus princípios, dá... Caos, né? Geral, né? Então, isso é uma coisa que tem que estar muito claro, né? Todos os dias, talvez, você tenha que se lembrar de quais são os seus valores, de quais são os seus princípios, porque se você for contra eles em algum momento, no mínimo uma pessoa infeliz, porque vai estar tomando decisões contrárias Exatamente. aos seus princípios, no mínimo, né? No mínimo, porque todo mundo quer ser feliz. E à medida que eu vou tomando decisões mais assertivas, esse processo vai ficando mais simples. Sim, não sei se a palavra é simples, né? Mas mais... mas você vai ganhando prática, você vai ganhando corpo, você vai fazendo isso de uma forma muito mais rápida, né? Não preciso dizer assim, por exemplo, hoje, né? Esse modelo mental, ele está na minha cabeça. Né? Então, assim, eu hoje, quando eu me deparo com uma decisão difícil, é muito rápido, né? Então, assim, é essa prática, a gente vai ganhando essa prática. E o que eu acho que é interessante, é muito importante a gente falar aqui. Imagina se eu não erro. Claro que eu erro. Eu tomo decisões equivocadas, né? Todo mundo vai errar. Mas o bacana é que quando a gente estrutura e ela está baseada em valores, a gente aprende, né? Então, assim, os efeitos eles não são graves, né? E a gente aprende. A gente fala assim, poxa, eu podia ter feito de uma forma diferente. Sim. Né? Então, assim, isso que é bacana, porque no final das contas, né, esse modelo de tomada de decisão, ele faz com que você posicione muito bem a sua decisão com base em valores, né? E você passa, então, a tomar a decisão com muito mais consciência e segurança, né? Por isso que até tem, né, como subtítulo essa questão da consciência e da segurança. Se você está consciente da decisão que você está tomando, você pode errar. E você vai aprender com isso. E lá na frente você vai fazer melhor. E aí vem ao encontro do que você está falando. É um processo que você vai melhorando. E você sabe que essa questão do processo, né, até para as decisões simples, né, da questão da refeição, da alimentação e tal, né? Eu prefiro tomar essa decisão uma única vez na semana. Perfeito. Então eu sento no domingo, por exemplo, já faço um cardápio alimentar da semana, porque isso já gera minha lista de compras, já gera todas as outras coisas que eu já engatilho, e eu penso nisso, é simples. Isso. E eu penso uma única vez, porque senão eu fico todos os dias tendo que pensar, criar estratégia, né? Passar num lugar para comprar tal coisa Então você pensa uma vez só, num processo simples, isso também vai ficando automático, já deixa estruturado. Então, é ganho de tempo. É ganho de tempo, entendeu? Você não tem que ficar pensando naquilo lá. No limite, né?
Tem lá o presidente lá do Face, nossa, me deu branco agora. O Zuckerberg. O Zuckerberg, né? Que ele fala que ele só usa o cinza e aquele... né, porque ele fala que ele não quer perder tempo em escolher a roupa. Mas ele é o Zuckerberg, né? A gente tem que escolher roupa, né? O Walter Longo, ele só usa preto, o Walter Longo. Só usa preto, reduz a tomada de decisão. Isso ele disse numa mentoria, ele falou assim, olha, eu só uso preto, porque é mais fácil, não preciso ficar pensando. O meu carro é sempre da mesma marca, porque também já conheço o carro, não preciso perder tempo. Agora, o que o Urânio disse é verdade. Uma coisa é o Zuckerberg repetindo a roupa todo dia. Outra coisa é a gente repetindo. O Steve Jobs também, né? Era preto gola alta. Eu até dou esse exemplo aqui. É preto, gola alta. Mas assim, é o Steve Jobs, né? Nós ainda temos que tomar um pouco mais de decisões. Mas um ponto que me fez pensar aqui é o processo, o autoconhecimento e o método... Não quer dizer que você vai tomar sempre a decisão certa, não é a garantia de tiro certo sempre. Claro. Mas imagino que aumenta significativamente a sua taxa de sucesso. Então, se de 10 decisões você tomava 6 acertadas, 4 equivocadas, talvez agora você tome 7, 8 acertadas e 2 equivocadas. E esse ganho percentual, imagine isso ao longo de 10 anos da sua vida, essa taxa de acerto maior, a diferença que faz na pessoa que você vai ser daqui a uma década, por exemplo. Nossa, é incrível o que você falou, Ivan, porque você sabe qual é o meu maior desejo aqui? Das pessoas que lerem esse livro aqui, ganharem uma década. Eu acho que é possível, entendeu? Ganha uma década, porque facilmente isso daqui deve ter sido umas 2 décadas, no mínimo, de observação. Porque aí eu tenho, assim, 30 anos de experiência em gestão. Né? Os primeiros 10, foi só paulada só de porrada. Tudo. Tiro, porrada e bomba, né? Tiro, porrada e bomba. Depois aí você começa, né, a entrar um pouquinho mais na reflexão. Né? Então eu acho assim, são 20 anos de observação e que eu confio nisso, sabe? Eu acho que a pessoa consegue ganhar uns 10 anos. Então, assim, você pensar um jovem, né? Aos seus 30 anos, se ele lê, nossa, ele começa a ter um processo decisório muito bacana. O Aguinaldo Neri, lembra quando nós entrevistamos, ele fez uma reflexão sobre a questão de que ele não poderia competir com um jovem, porque o corpo daquele jovem era... Sim. Né, mas a mente dele era uma mente completamente diferente. Né? Daí, neste caso aqui, a gente saca uma mente de uma experiência de 30 anos, né, dando uma munição ali para um jovem. É isso mesmo. Então, assim, é uma mente, se você conseguir, você está hackeando uma mente para usar com o seu corpo de 30 anos. E eu acho isso bacana, eu acho isso boa. Tão interessante, porque eu gosto muito de sebo também, livros, né? Livro é uma paixão. E eu gosto muito de sebo, livros antigos. Eu me lembro de uma biblioteca de negócios que eu achei em um sebo ali, e eram livros assim da década de 50, de 60. Eu lembro de ter visto uma série lá que era o professor Oswaldo Montenegro, se não me engano, era o nome do... Não era o cantor, não, né? Não era o cantor, era um professor mesmo, mas daqueles livros, pensa num livro antigo mesmo. Eu achei interessantíssimo que eu li uma parte dele falando sobre liderança, e ele usava a expressão assim, o homem moderno, interessante você ver o homem moderno num livro de 1960, né? Mas ele dizia, o homem moderno não tem tempo a perder passando uma vida inteira de aprendizados na base prática empírica. Ele deve se valer da experiência dos outros. Então ele falava muito sobre a importância do ler, porque isso aqui é um atalho, né? Assim, sem dúvida. Você brincou com os 10 primeiros e 20 anos de observação, mas você tem 30 anos de vivência que eu posso ganhar aqui, né, numa leitura, e imagina o ganho que isso pode fazer para a vida, né? De fato. Acho isso muito bacana mesmo. Os livros são grandes atalhos, né, de aprendizado que a gente pega, né? Sim. E bons livros, bons atalhos, né? Exatamente. Porque tem aqueles atalhos que te levam em lugares meio complicados. Exatamente. No episódio anterior, né, o Fábio estava trazendo aqui que as mulheres são consumistas e que ele não consegue entender. O tom que você está falando, a audiência vai achar que ele é machista, não é? Não, cuidado. Não. Ele deu só um exemplo bem... Né? É que eu lido com essa situação de uma forma diferente, talvez. Hoje em dia, com o cancelamento, já viu, né? Fica chato às vezes, né? Mas enfim, tudo bem. É chato. É chato.
O meu processo de consumo atualmente é esse. Este é o meu problema, né? Porque, assim, o livro é um negócio que... Eu tenho livro em todos os lugares da casa. Eu gosto do livro. Eu tenho tudo para onde eu vou tem um livro, porque assim onde eu gosto de passar o tempo, né? Fazer assim, não acaba sendo distração porque a gente está sempre aprendendo, mas o livro é uma coisa muito boa. É fabuloso. Um bom livro é uma viagem. Falando em um bom livro é uma viagem, né? O Urânio não tem só este livro, ele tem um outro livro. Que aí sim é uma viagem. Aí é uma viagem, mas que tem tudo a ver com o humano, né? Dentro desse processo de tomada de decisão e comportamentos, né? E justamente eu escrevi ficção, né? Na realidade é a saga que começa com a história de um garoto, né? E que ele tem a oportunidade de tomar um atalho, né? Só que esse atalho traria consequências gravíssimas, né? E ele sabendo dessas consequências, ainda assim, contrariando seus valores, ele continuou no atalho. E quais foram as consequências? Aí tem que ler. Qual é o nome do livro? O livro é A Contrapartida. A Contrapartida. E já está no segundo livro. Foi best-seller, viu? Ele atingiu o primeiro lugar em vendas. O primeiro livro, ele atingiu o primeiro lugar em dezembro de 2019 na plataforma da Amazon. Quinto em lançamento. E o segundo já está entre os 100. Ele foi lançado agora em março. E ele já está entre os 100 mais vendidos da Amazon. O segundo da saga já saiu? Já saiu. Que chama como? Esse daí ele chama Contrapartida. Também. Porque assim, é uma continuação. É uma continuação. Então, a contrapartida da contrapartida. E na realidade ele traz a reflexão, que é o poder da vingança. Vale a pena? O primeiro é o poder de uma decisão. Qual seria a sua? Né? Porque é uma encruzilhada. Então eu faço essa provocação. Né? Qual seria a sua decisão? E agora que é o... Tô sentindo o cheiro de minissérie passando na Globo logo, viu? Bom, e aí já está aprovado na Ancine. Certo. O filme. Vai se tornar. Que demais. Então, assim, eu estou procurando patrocinadores agora, mas já está aprovado todo o projeto da Ancine. Demais, cara. Chique, né? Muito demais. Então, e olha só, né? Essa questão, nós falamos que o processo de decisão é importante, o autoconhecimento. De repente, eu assistir futuramente. Ler a contrapartida pode ajudar a refletir um pouquinho nesse processo do autoconhecimento. Show. Né? Uma leitura complementa a outra. Exatamente. O meu propósito é esse. É o propósito de chamar o público jovem para o tema. Porque aqui eu não consigo muito atingir a garotada de 18 anos, até de 20 anos. Eu não consigo muito. Mas num filme desse, eu consigo. Num livro desse, com uma saga, eu consigo, né? Como tenho conseguido, né? O público é esse aí, assim, jovens. Se bem que tem gente que com 60 anos se diverte, né? De ler esses livros, né? E como a gente se diverte assistindo lá Netflix e o caramba, as coisas, né? Tudo, esses filmes no streaming são super interessantes, né? Então assim, mas é uma forma de provocar para o tema e aí sonho, né? É um jovem desse que de repente lá lê a contrapartida e tal, aí ele fala, caramba, né? Como é que eu faço isso, né? Tá aqui, né? Tem metodologia, melhora isso, né? Demais. Urânio, qual o recado, qual a mensagem que você queria trazer aí para os nossos ouvintes, para a gente caminhar para o final aí? Olha, também será uma saga de programa, né? Esse é apenas o primeiro. Assim que forem lançados os próximos livros, volta para gravar com a gente mais programas. Olha, a mensagem, né? Eu acho que eu gostaria de deixar essa mensagem, né? Que é possível a gente decidir com mais segurança, com mais consciência, principalmente a questão das decisões difíceis, né? E assim, eu acho que tem um enunciado
do Sartre, que eu acho que é super importante, é muito bacana trazer isso aqui, que ele fala o seguinte, né, esse enunciado. Não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. Né? Significa o seguinte, a vida, né, ela brinda a gente com uma série de incertezas, com uma série de fatos que podem ser acidentais, fortuitos. E assim, como que a gente consegue lidar com isso? Né? A gente lida através das nossas decisões. A gente lida com aquilo que a gente faz com que a vida brinda a gente. Né? Então, naquele milissegundo que você toma essa decisão, isso vai fazer toda a diferença para a sua vida. Depois disso, depois que você toma essa decisão, novamente você vai ficar à mercê da vida. E, de novo, você vai ser chamado a tomar outra decisão. Então, a questão da decisão nas nossas vidas é super importante. E a gente tem, sim, como tomar decisões, fazer escolhas de uma forma muito mais estruturada, consciente e segura. E é isso que eu quero propor e proporcionar no livro que eu escrevi aqui, né? Decisões de alto impacto. Fabuloso. Muito obrigada por esse papo. Foi assim... E você que tem aquele amigo, amiga, parente que não consegue tomar decisão, está enroscado na vida, ou que quando toma decisão só faz bobagem, encaminhe esse programa para ele e recomenda o livro Decisões de Alto Impacto. Vem com a gente. Exatamente. Nós vamos deixar na descrição aqui do episódio todas as informações, se você ficou aí em dúvida de qual é o livro, qual é o assunto, enfim, tá aqui na descrição. Clica aqui embaixo e você, com certeza, a partir desse momento, vai passar a tomar melhores decisões. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Nós agradecemos. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, até o próximo programa. Valeu. Valeu, galera. Mentes em Foco.